Bom dia, irmãos amados em Cristo. Vamos ler agora a carta aos Hebreus, para a gente finalizar nossa leitura anual de 2025. E já estamos chegando no final do ano de 2025. E assim também queremos finalizar esta leitura, para que nós possamos alcançar a vitória de terminar a leitura bíblica anual de 2025. Em seguida, dia 1º de janeiro, começar a leitura de 2026. E se você ainda não concluiu, conclua. Seja um bom leitor, né? E vamos concluir juntos. Vamos orar para convidar o Espírito Santo, nada mais do que a presença dele aqui neste lugar de paz, de alegria. Só lembrando, meus irmãos, que agora eu estou em outro lugar, não estou mais no lugar onde estava. O Senhor me deu graça este ano, e assim que finalizarmos a leitura, darei o testemunho do que o Senhor fez durante este ano de 2025 na minha vida, por opinar, por optar ler a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, as bênçãos que recebi, e vou compartilhar com vocês. Amém? Espírito Santo de Deus, venha nesta leitura, Senhor, e nos ajuda. Vamos ler, Deus, agora a carta aos Hebreus, que para algumas versões é um autor desconhecido, e vamos ler e aprender que há só um sumo sacerdote, que é Jesus, e que nós possamos alcançar a salvação. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, neste lugar agora, neste dia, Senhor, 21 de dezembro, domingo, em nome de Jesus. Vamos lá. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, com herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo de meus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar
a salvação? Capítulo 2. Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Cristo é compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justiça, retribuição, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justiça, a retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre as obras de tuas mãos todas as coisas de sujeitar-te debaixo dos pés. Ora, e visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não seja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provastes a morte por todos. Porque convinha que aquele, para que são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como que são santificados, são todos de uma, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, o diabo, para quem prega sobre ele, por aí ele não tem reino. Você não pode dizer: o reino do diabo está vencendo, de maneira nenhuma. Você não pode dizer que o império da morte está de pé para lhe afligir, para lhe tentar, para querer desviar você do caminho do Senhor, não. A morte foi vencida por Jesus. O último inimigo a ser vencido é a morte. E aqui acabamos de ler no livro nessa carta aos Hebreus, fala que para que ele, Jesus, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A única coisa que o diabo tinha, meus irmãos, de valor, era imperador da morte. Hoje ele não tem mais. Hoje você perece e morre pelas suas iniquidades, pelas suas consequências, das suas escolhas erradas, pelos seus pecados. Ou seja, você mesmo provoca a sua própria morte, começando espiritual. O resto é consequência. Então, Satanás hoje, o diabo, ele não tem mais poder sobre a morte, ele não tem mais sobre o domínio da morte, porque Jesus venceu ela.
As chaves da vida e da morte estão nas mãos de Jesus. E para completar, Jesus nos deu a chave dos céus. Tudo o que é ligado no céu, tudo o que é ligado na terra, é ligado nos céus. Ou seja, começa na terra e no céu se confirma. Né? Então, amados irmãos, mude de vida. Se você está cansado de perder, mude para que você comece a ganhar com Jesus. Continuando no versículo 16 do capítulo 2. Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você só se compadece se você passou por tentações. Você só ajuda se você passou por necessidade. Você só luta por aquilo que você lutou um dia. Ou seja, você só tem misericórdia daquelas pessoas que tiveram misericórdia de você. É a piedade. É o ministério da piedade. Então você só faz aquilo que você passou. Você nunca vai fazer aquilo que você não passou, porque você não sofreu para isto, né? Então é isso que esse versículo 18 diz. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Se Jesus foi tentado, ele pode nos socorrer porque ele sabe todas as necessidades que nós passamos, porque ele passou por todas. Não existe necessidade nenhuma que você pode chegar diante do Espírito Santo. Espírito Santo, hoje eu não consigo vencer essa necessidade, essa tentação. O Espírito Santo vai dizer, consegue. Porque se o Filho venceu, você pode vencer. Né? Então, é desse fato e dessa linha, nesse pensamento que temos que ler a palavra de Deus, receber dela a verdade que está escrita e praticar e ter fé para vencermos todas as nossas dificuldades. Amém? Capítulo 3. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Aqui ele vai falar sobre dois perigos. O perigo da incredulidade. Primeiro, perigo, incredulidade. Se tem incredulidade, já não tem fé. E da desobediência, que é a mesma coisa. Se você não tem fé, você não obedece. Porque para gerar fé tem que obedecer, crer e praticar. Mas são duas coisas distintas. Diferente uma da outra. Porém o sentido é o mesmo, mas é bem diferente no entendimento. Incredulidade e desobediência. Certo? Vamos ler aqui que possamos aprender. Pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. Presta atenção. Ouvides hoje, agora, a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau,
e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo algum ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se dignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa, agora capítulo 4. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei da minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz, assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Olha só, meus queridos irmãos, uma palavra aqui que dá a entender, quando Deus decidiu descansar do sétimo dia. Ó, porque em certo lugar, Deus estava em um lugar quando ele finalizou toda a criação, quando ele finalizou toda a sua obra. Ele estava em certo lugar. Disse assim, no dia sétimo, no dia que ele terminou toda a sua obra, e repousou Deus de todas as obras no sétimo dia. Ou seja, ele estava em certo lugar, né? Deixar essa interrogação para todos nós. Que lugar seria esse? A terra, o céu, o jardim do Éden? Será que Deus pisou o jardim do Éden com seus pés na terra, né? Então deixo essa pergunta. Que lugar é esse? Continuando. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Né? Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tá aí, meus irmãos. Não tem para onde fugir. Você pode tentar, mas não tem. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada, do que qualquer arma de 2 gumes, ou seja, do que corta de 2 lados. E ela penetra até a divisão da alma. Quando ele fala divisão da alma, será que temos só uma alma? Meditando bem aqui, na divisão da alma. Ou temos duas? Ou
Ele está falando dividindo a alma, onde está a mente, as vontades e as emoções. E do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir quem é a palavra. Ela é apta para discernir os pensamentos, olha aí, os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quando ele fala com quem temos de tratar, porque todo mundo vai a Deus. Todo mundo. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo vai a Ele. Sem ter amor por Ele ou não, todo mundo vai perante Ele. Agora, se todos vão herdar a salvação, já não sabemos, né? Mas todo mundo vai chegar lá, vai. Certo? Por quê? Porque temos que tratar com Ele, com Deus, no grande dia, onde será julgado e subjugado todas as nações da terra. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, caminhando aí para o capítulo 5. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens das coisas concernentes a Deus, para que ofereçam dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhes disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó. Como também diz no outro lugar. Que lugar seria esse? O céu, o santo dos santos, o lugar do Altíssimo. Né? Então a palavra de Deus é linda porque dá para a gente meditar e perguntar certas coisas e o Espírito Santo te sonda, ele te responde. Ele fala com você. E através da palavra de Deus a sua fé vai ficando avivada e você vai se tornando uma pessoa avivada no Senhor. Assim também Cristo, versículo 3, e por esta causa deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também como Cristo não se glorificou a si mesmo para fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhes disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, né, como acabamos de ler. Perdi aqui o versículo, mas achei. Jesus, como no outro lugar, é sacerdote eternamente, pela ordem de Melquisedeque, a qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus padeceu pela obediência, tá? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A própria obediência ele
pela própria obediência ele padeceu. E por aquilo que padeceu. Ou seja, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pela morte. Para salvar seu povo e nós, gentios, ser salvos por meio da fé. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer. De difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Vamos ler de novo esse versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Né? Está falando daqueles que precisam de leite, daqueles que podem comer alimento sólido. Logo, sabemos que são aqueles que são novos na fé e aqueles que são velhos na fé. Qual é a diferença? Tem novos na fé que têm mais experiência em discernir a palavra e tem velhos na fé que, sendo velhos, ainda precisam de leite. Por quê? Não aprendeu nada dos rudimentos, dos primeiros rudimentos das palavras de Deus. Capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha só o que ele dá essa ordem, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse. Porque
imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sumo sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem está, porque aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança,
pela qual chegamos a Deus. E visto como não é, e sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia. Capítulo 8. O antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora repreensível, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, ou seja, um novo pacto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrareis mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Então esta palavra é muito boa. Né? O que se envelhece está perto de se acabar. Aí você entende, lógico, que o que se envelhece está perto de se acabar. Mas se você permanecer no erro, logo a sua fé está perto de se acabar. E as probabilidades que você tem de se desviar dos caminhos do Senhor é grande. Depois você botar a culpa em Deus, porque acabou. Amém? Capítulo 9. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é o único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e o santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue no tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus.
nem também para si, mesmo se oferecer muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque, depois de haver dito, este ao concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Repita, jamais me lembrarei dos seus pecados. Jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Se o próprio Espírito Santo diz, o próprio Jesus e Deus fala, que ele não lembra mais dos nossos pecados, por que você lembra do seu? Por que você lembra da imagem que você era no passado e às vezes quer copiar? Será que eu faço de novo? Será que eu boto de novo? Como vou ficar? Pare com isso, irmão. Uma vez livre do pecado, é para sempre. Uma vez livre da semelhança antiga, da imagem antiga, você é uma nova criatura. Nenhuma condenação há em você. Por quê? Porque você é salvo em Cristo Jesus. Então não olhe para o passado, nem olhe para a sua imagem antiga, olhe para o futuro, que é Jesus não lembra mais de seus pecados e nem de suas iniquidades. Ou seja, não há mais sacrifício, não há mais oblação pelo pecado, porque o último e primeiro foi Jesus. E hoje, Ele é quem nos purifica de todos os pecados, assim como está escrito em 1 João, verso 1:9. Ele nos purifica de todos os nossos pecados.
Continuando. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupério e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avulado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho, ou seja, porque ainda um pouquinho de tempo, ou um pouquinho de tempo, a minha alma não tem prazer nele. Aliás, deixa eu ler de novo. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha aí. Você quer recuar, quer se desviar, quer dar uma volta no mundo, quer curtir o seu carnaval, faça isso, que Deus não terá prazer na sua alma. Está aqui escrito. Ó. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos agora ao capítulo 11. A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque pela fé, aliás, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus
maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também mesmo Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas, e abençoando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhes dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté,
e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E todos estes, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhes estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais condições, os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú,
que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e o sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um sinal tocante ao monte será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeites ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra o advertia, muito menos nós, que nos desviamos daquele que é dos céus. E a voz do qual moveu, não a terra, mas agora anunciou, dizendo ainda uma vez, como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Então, temos que servir a Deus com verdade. Capítulo 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo-vos vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram ao que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, porque não vemos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas,
para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos constância, que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Votos e saudações finais. Ora, o Deus de paz que, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abrevidamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então aqui a gente finaliza o livro de Hebreus, né? Carta de Hebreus. Esse dia 21 de dezembro. E vamos prosseguindo para finalizar a leitura. Que o Senhor te abençoe neste domingo. Faça de você um ministro de fogo, para que você pregue a palavra de Deus e pessoas vão ser alcançadas com seu testemunho, com a pregação e com o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo faça de você um vaso de honra. Até a próxima, se Deus quiser.